Como que faz para analisar um resultado de uma empresa? Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Boa parte das empresas, elas trazem um resuminho, outra boa parte não traz resuminho nenhum. E por que que eu logo de cara faço essa explanação? Porque eu geralmente não leio logo de cara os comentários da administração, igual você está vendo aqui, tá? O que que eu faço por primeiro? Eu primeiro vou para o balanço, é a receita líquida, é o primeiro checkpoint, tá? Então, quando a gente analisa, eu vou até deixar grande aqui para facilitar, tá? Receita líquida dos produtos, você percebe que do segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020 teve uma variação grande. A gente tem que entender receita líquida, queda. Qual foi o motivo? Lucro bruto, que é sempre o nosso segundo checkpoint, teve outra queda, tá? Beleza. A gente vai também analisar melhor aqui em relação às despesas com vendas, elas não caíram na mesma proporção que a receita líquida, tá? Então a gente tem que ver lá o que aconteceu. Receitas, as despesas gerais e administrativas. Resultado operacional antes do resultado financeiro dos tributos. Já tivemos aqui então prejuízo no segundo trimestre de 2020 comparado ao segundo trimestre de 2019, tá? Receitas financeiras aumentaram e as despesas financeiras aumentaram bastante. Então a gente vai ter que analisar o que aconteceu para as despesas financeiras terem aumentado tanto, tá? Esses são alguns lembretes que a gente tem que depois conferir. Resultado antes da tributação, aqui já foi prejuízo. Bom, pois bem, então a gente já deu uma passada de olho aqui, que agora a gente vai ter uma boa noção do que a gente tem que procurar aqui para entender melhor o resultado da Granine. Vamos entender, né? Por que a receita bruta ela caiu tanto assim? Com menor volume de pares, a receita caiu, a queda foi generalizada entre marcas, modelos e geografia, em virtude do alastramento do coronavírus. Então, o primeiro motivo que eles deram aqui foi devido à pandemia. Então, quando a gente vem especificamente para o mercado interno da Grendene, em função do fechamento ou limitação do comércio físico e da impossibilidade da circulação da população, as vendas tiveram retração. Então fica claro aqui que o modelo de negócios da Grendene é muito dependente do comércio físico. Por quê? Porque com a limitação do comércio físico teve a impossibilidade da circulação de pessoas. Então você viu que teve uma queda. Vamos dar uma analisada aqui na receita bruta das exportações, a interrupção da produção. Então olha só, quando a gente tem que entender o que aconteceu aqui na receita líquida, tá? Fechamento do comércio e paralisação da produção. Olha só, custo dos produtos vendidos. A queda está em linha com a queda da receita líquida, como imaginado, né? Você vendeu menos, você vai ter menos custos de produção dos produtos vendidos. O item mão de obra foi o que mais contribuiu para essa queda. Então, pelo menos, ela compensou um pouco aqui, reduzindo, né, o custo dos produtos vendidos. Lucro bruto. Mesmo com a queda das vendas, a margem bruta cresceu para 41,7% no segundo trimestre de 2020. Mas o lucro bruto caiu bastante, né? Eles deram uma ênfase aí na melhora da margem. É claro que é uma notícia boa, né? Melhora da margem bruta, mas o lucro bruto despencou de 155 milhões para 23 milhões, uma queda de quase 85%. As despesas comerciais da companhia são predominantemente variáveis nas formas de fretes, licenciamentos, comissões, marketing, e elas acabaram caindo, né? Refletindo o ajuste ao menor nível da atividade e pela provisão de 8 milhões de recebíveis de clientes que entrou com pedido de recuperação judicial. Olha só, teve um cliente importante da Grendene
que pediu recuperação judicial. Despesas com publicidade e propaganda também caíram bastante, né, pelos motivos que a Grendene já explicou. Despesas gerais e administrativas foi o que mais contribuiu para essa redução em função da redução da jornada de salário. Olha só, então aqui nas despesas gerais e administrativas a gente viu que teve uma redução de 35%, porque houve uma redução da jornada e de salários neste período. Então a companhia entende que por possuir uma grande posição de caixa que gere receitas financeiras expressivas, o lucro operacional de sua atividade, caracterizado pelo EBIT, é o melhor indicador. Bacana. Então o EBIT aqui, né, negativo, segundo trimestre de 2020. No fundo, o que mais importa foram essas despesas não recorrentes aqui do Covid, né, que acabou impactando num trimestre já bastante ruim, acabou impactando aí, se a gente somar essas outras despesas operacionais de 2.200.000, mais essas outras despesas não recorrentes de quase 48 milhões, dá 50 milhões negativo aqui, né? Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras da Grendene atualmente 2.304, posição super sólida, né? Empréstimos e financiamentos 118 milhões apenas, então ela tem um caixa líquido extremamente robusto. Vamos só dar uma analisada aqui no fluxo de caixa, eu sempre gosto de analisar. Caixa líquido gerado nas atividades operacionais foi até um pouco melhor que o mesmo período que o ano passado. Olha só, 356 milhões. Fomos especialmente impactados, por quê? Porque o governo do Ceará, onde está 100% da produção deles, acabou suspendendo as atividades consideradas não essenciais. Então, após o encerramento das férias coletivas dos funcionários, os funcionários foram impossibilitados por conta dos decretos de voltar a trabalhar. Não tem muito segredo, né? A gente vivenciou tudo isso daí, entendemos o que aconteceu com o resultado da Grendene. Realmente é um resultado que o mercado não estava acostumado a ver, né? Uma empresa desse porte, mas o que deixa aliviado é que assim, houve geração de fluxo de caixa operacional, a empresa tem um caixa robusto, um endividamento bem pequeno, caixa robusto, e é claro, ninguém gosta de ver prejuízo, mas ela tomou medidas para tentar conter os gastos. Você viu, ela diminuiu o gasto com vendas, diminuiu o gasto com marketing, botou o pessoal para ter ali a redução da jornada de trabalho com a consequente redução dos salários, mas isso não foi suficiente porque não conseguia produzir, então ela, mesmo que tivesse demanda, não estava conseguindo, digamos, alimentar o estoque aí, e também com os canais fechados, né, de vendas físicas, canais fechados, enfim, acabou impactando demais o resultado da Grendene. A gente se vê no nosso próximo encontro, beleza? Um forte abraço e até a próxima!